Vou falar a respeito de cota racial aqui, já começando falando que eu sou totalmente contra cotas raciais. Na última semana abriu o concurso para escrevente técnico judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na capital paulista, e aí vão ter 30% das vagas reservadas para candidatos negros. Isso ele está seguindo a resolução do TJ, que eu vou falar aqui o número, resolução 719/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que faz referência à lei 12.990/2014, ou seja, essa lei de 2014 que trata de reserva de vagas para candidatos negros na esfera federal está sendo adotada na esfera estadual também. E o que diz essa lei 12.990 de 9 de junho de 2014? Reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mistas controladas pela União. 20%. Então, esquece o que eu falei no começo aí, eu falei 30%, são 20%. 30%, eu vou falar daqui a pouco, são 20%, beleza? E aí vem as normas aqui dessa lei. Esse projeto de lei aqui, que é o projeto de lei 6.738 de 2015, ele foi, aliás, de 2013, ele foi proposto esse projeto de lei pelo Poder Executivo, na figura da presidente em exercício na época, Dilma Rousseff. E ele tramitou em regime de urgência, alegando o artigo 64, inciso 1 da Constituição, aliás, artigo 64, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Qual a urgência de aprovar esse projeto de cotas raciais aqui? Me diga aí, se não tem mais coisas mais urgentes do que isso, mas enfim. Então, os 30% que eu falei foi da USP, que abriu... Essa máquina aqui tá... Não, então, esses 30% que eu falei foi da Faculdade de Direito da USP, que aprovou o uso do sistema de cotas raciais. Ele diz na reportagem aqui que 30% das vagas serão reservadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. É o tal do PPI, né, que o pessoal chama. Então, veio à tona de novo esse assunto aí sobre cotas raciais. Por que eu sou contra? Primeiro, economicamente falando, não é regra, porque a gente está tratando de seres humanos, certo? Mas economicamente falando, qualquer cota, ela diminui a eficiência. Se você for pensar que há uma cota, é porque não são os melhores que estão sendo selecionados. Se tem uma cota, é porque está indo algum dos melhores e alguns dos não melhores, certo? Por isso que existe a cota. Então, economicamente falando. Agora, socialmente falando, em relações humanas e tal, eu sou totalmente contra também, porque você não combate uma desigualdade social através de outra. Então, cotas raciais é dizer que todo branco nasce rico, né? E não é. Tudo bem, houve uma desigualdade ao longo do tempo, beleza. Essa desigualdade será equiparada através do tempo, normalmente, através da evolução natural da sociedade. Toda vez que você vai lá e impõe alguma coisa, barrando a evolução natural da sociedade, você causa um conflito. Então, nesse caso, você está arrumando, proporcionando, implementando um conflito entre negros e brancos, ou entre negro e o resto da sociedade. Muitos dos negros aí vão se sentir ofendidos com essas cotas aí, e muitos utilizarão, já que está disponível, vai acabar usando, né? E muita gente vai ser usada como massa de manobra também, porque se não fosse assim, esses projetos não teriam sido apresentados pela Presidente da República PT socialista e pelo Estado de São Paulo aqui, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aqui aprovou, isso em 2015, o projeto de lei 822 de 2013, que foi apresentado pelo
deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. Então, se você tem dúvida se cota racial é uma coisa boa ou ruim, é só você ver quem apresenta os projetos de lei, certo? Para tornar isso viável. Por isso que eu sou totalmente contra cotas raciais. A pessoa tem o livre-arbítrio de fazer e correr atrás dos seus sonhos, do que quiser. Hoje em dia no Brasil nada te impede disso. Não é porque o cara é preto e favelado ou branco e favelado que vai ter essa diferenciação aí, tá ok? Então é isso que eu acho a respeito das cotas raciais. E lembrando, nem todo branco nasce rico.